O tema de hoje, Heróis da Fé, Josué. Vamos falar da vida de um dos maiores líderes que Israel teve em meio de batalhas, em meio de conflitos, a qual Deus levantou. E o nosso tema de meditação está lá em Hebreus, lá no capítulo 11, onde nós temos a galeria de Heróis da Fé, a partir do versículo 30, que vai dizer assim: Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Veremos essa história na Bíblia, onde relata a queda das muralhas da cidade de Jericó, a vitória a qual Deus deu por intermédio de Josué, que estava liderando ali o povo de Israel. Está lá em Josué, lá no capítulo 6, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aqui nós temos a descrição da cidade de Jericó, uma cidade altamente cercada, fortificada por um muro, altamente protegida. O Senhor disse a Josué: essa é a primeira cidade que eu vou entregar para vocês, cidade da Terra Prometida. Mas uma cidade muito fortificada. E Josué, quando viu aquelas muralhas, viu aquela proteção, ele creu e confiou na palavra do Senhor, e o Senhor disse: vocês vão cercar essa cidade. Vocês vão pegar os homens de guerra e vão rodear essa cidade durante 7 dias. Durante 6 dias, uma volta. No 7º dia, vocês darão 7 voltas. E na última volta é para o povo gritar. E os muros da cidade vão cair. Josué creu. Josué confiou na palavra do Senhor, e assim aconteceu com as muralhas da cidade de Jericó. Mas quem é Josué, a qual nós devemos imitar a sua fé? A história dele nos é contada lá em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 16, que vai dizer assim: São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então Josué, outrora chamado de Oséias, foi um dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. E dos 12 espias, 2 confiaram no poder de Deus de levar aquele povo a entrar na terra prometida, que foi Josué e Calebe. E os outros 10 não confiaram em Deus. Então Deus escolheu: olha, Josué e Calebe vão entrar na terra prometida porque creram e confiaram em mim. Em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, nós temos algo muito interessante que fala a respeito de Josué. Olha o que vai dizer: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aqui nós temos uma descrição que Josué era o servidor de Moisés. Era uma pessoa que estava ali a serviço de Moisés, a serviço do seu líder. E por servir o seu líder, Deus o honrou de maneira muito especial. Em Êxodo, no capítulo 24, versículo 12, vai mostrar assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Nós temos aqui uma declaração muito importante, que quando Moisés subiu ao monte para receber as pedras com os 10 mandamentos, Josué estava com ele. Josué estava acompanhando ali Moisés. Quando ele desce do monte, Josué também estava lá com ele. Olha o que diz aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós temos aqui mais uma indicação. Josué, servidor ou servo de Moisés. Uma das maiores chaves na vida de Josué
para conquistar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, era a disposição de servir. Ele entendeu que ele foi chamado para servir. Então, enquanto ele estava nessa função servindo, Deus o honrava, Deus o abençoava. Que após o Senhor recolher ali a Moisés, a morte de Moisés, nós temos uma indicação de que Josué foi escolhido como líder, liderar o povo para entrar na terra prometida. E olha que coisa tremenda que o Senhor tem para nós. Nós precisamos aprender a servir as pessoas, a servir a liderança da igreja, a servir os nossos irmãos, pois para isso nós fomos chamados. Olha o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro está dizendo, sirvam os irmãos, sirvam uns aos outros. Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, nós temos a indicação ali do escritor. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Nós temos uma descrição aqui, a qual está dizendo, olha, Deus não vai esquecer do serviço que você tem feito, Deus não vai esquecer do trabalho que vocês têm realizado, porque vocês estão servindo os irmãos, vocês estão servindo os santos, e Deus não se esquece disso. Olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo está dizendo, sirvam uns aos outros pelo amor. Através do amor, manifeste esse amor servindo as pessoas. Então Josué, quando ele entendeu que ele foi chamado para servir, ele serviu. Ele serviu a sua liderança e Deus, no tempo certo, o honrou. No momento certo, querido, é que Deus vai honrar o serviço que você tem realizado a Ele. Então, em todo tempo, sirva. Sirva a liderança da igreja, sirva aos irmãos, sirva às pessoas que Deus colocou à sua volta. Seja no seu trabalho secular, seja no seu trabalho na igreja, na sua função no corpo de Cristo. Sirva, porque Deus vai te honrar, assim como Deus honrou Josué. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa, para que vocês entendam o quanto é importante nós servirmos e que Deus vai recompensar o nosso serviço no tempo dele, no momento dele. E Ele sempre nos recompensa. Amém? Pai, eu quero entregar em Tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, eu quero apresentar a sua casa, a sua família. Pai, assim como Josué nos deixou um grande exemplo de alguém que entendeu o seu chamado, de alguém que estava ali servindo, disposto a servir. Assim como o Senhor Jesus nos deixou o exemplo, Ele disse assim, olha, eu vim para servir, que nós venhamos servir os nossos irmãos, que venhamos servir as pessoas à nossa volta, que o nosso coração esteja disponível para estar servindo e servindo em amor, porque é do Senhor que receberemos a recompensa, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Eu peço, Pai, em favor dos Teus filhos, que o Senhor venha colocar no coração deles a disposição de servir, porque eu sei que no tempo certo nós receberemos do Senhor a recompensa. Eu oro em favor dessa casa, eu oro em favor dessa família, que não haja divisão, não haja contenda, não haja murmuração, que não haja na vida dos seus filhos nenhum sentimento de facção, nenhum sentimento de contenda, mas o sentimento de servir ao Senhor. Que eles recebam do Senhor a recompensa, que eles recebam do Senhor a Tua graça, a salvação, a restauração, que recebam do Senhor a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém, queridos.